Está começando o podcast Carreira e Maternidade. Mulheres maravilhosas contando histórias que vão te inspirar. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreira e Maternidade, um canal criado especialmente para apoiar e inspirar cada vez mais mamães com nosso bate-papo cheio de informações, risadas e emoções. Eu sou Maria Ângela, mãe do Vitor Ivo, de 7 anos, e este é o nosso 7º episódio. Daqui a pouco encerraremos a nossa primeira temporada, que terá 8 episódios, ok? E hoje eu quero começar derrubando alguns mitos sobre ser mãe. Quando nos referimos ao amor de mãe, precisamos desmistificar a imagem de que ela é um ser dotado apenas de compaixão, cuidados e até de superpoderes. Isso é um mito, porque todas nós passamos por um processo inicial de aceitação da gestação, do bebê, de reorganização dos nossos papéis sociais, como namorada, esposa, profissional, filha, mulher e etc. E tornar-se mãe, por mais maravilhoso que seja, é um novo e desconhecido papel, que transforma nosso corpo e nossa mente profundamente. Para algumas mulheres, o processo de aceitação é mais lento. Não se cobre tanto sobre isso caso sinta que esse amor incondicional não foi imediato. Não nascemos prontas para ser mãe e não há manual que nos ensine isso, o que nos leva a outro mito sobre o instinto materno. Nem toda mulher quer ser mãe e está tudo bem sobre isso também. E um terceiro mito, mas não o último, existem outros que não vou abordar hoje, é o mito de que o mundo deve girar em torno do bebê, que a mãe tenha que viver única e exclusivamente para seu filho ou seus filhos. É a famosa frase, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Ok, mas a mulher não desaparece dando lugar apenas à mãe. Antes de ser mãe, ela também tem uma vida própria que, naturalmente, no começo fica assim, em segundo plano, porque a nova experiência nos consome. São muitas novidades e aprendizados quando nos descobrimos responsáveis pela criação de um novo ser humano. E então, com todas as atenções voltadas para o novo integrante da família, o bebê, algumas mulheres sentem-se deixadas de lado e têm mais dificuldades nessa adaptação, em voltar o olhar para si. Porém, com o tempo e aos poucos, a mulher e a mãe devem dividir o mesmo espaço e não temos que sentir culpa por fazermos algumas escolhas de acordo com a vontade da mulher e não da mãe. Temos que conseguir conciliar esses dois papéis, mas não é fácil. Afinal, não há nada de errado em pensarmos também em nossas vontades e sonhos, além dos cuidados com os filhos. Eu sei que todos os temas que falamos aqui são maravilhosos e especiais, mas esse de hoje é realmente tudo isso e também de utilidade pública, isso mesmo, porque vai ao encontro de tudo isso que eu disse antes, da desmistificação desses mitos ditos anteriormente. A dica do episódio de hoje é: mamãe, se cuide mais. Não se esqueça de você. Vamos fazer um exercício aqui? Você tem o hábito de sair para um café, para bater papo com as amigas, fazer as unhas, cuidar dos cabelos? Tem ânimo para as atividades físicas? Tudo bem que estamos aí há quase um ano com essa pandemia que nos privou de muita coisa social mesmo. Mas e antes da pandemia? Como estava essa sua rotina? E mesmo na pandemia podemos tirar um tempinho para as nossas coisas. E é disso que vamos falar hoje, do autocuidado. Você cuidando de você também e não só dos filhos, do trabalho, da casa e etc. E para nos ajudar com esse tema, convidei 3 mulheres também maravilhosas, claro, que são a doutora Ana Maria Carneiro Castanheira, psicóloga, especialista em coach psychology e psicologia positiva, mãe da Maria Clara Castanheira, de 30 anos. Também convidei a Janaína Brito, publicitária, jornalista, apresentadora e influencer, apresentadora do programa Ela na Rede, da Rede TV Rondon. Janaína é mãe da Ana Liz, de 13 anos, que já está uma mocinha, e do Miguel, de 4 anos. E para compor esse time, também ouviremos as histórias e experiências da Thalessa Sevillano,
que é dentista, sócio proprietária do Spa Vida Leve, mãe da Beatriz, de apenas 1 aninho e 8 meses, diga-se de passagem, uma lindeza, a Beatriz. Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao podcast Carreira e Maternidade. Ana Maria, Janaína, Thalessa, sejam bem-vindas. Meninas, a primeira pergunta desse episódio é para descobrir, na experiência de cada uma de vocês, qual é a melhor recompensa e a maior dificuldade em ser mãe. Você pode começar respondendo para nós, Thalessa? Para mim, a maior recompensa é que eu descobri o que é o amor verdadeiro e incondicional. Aquilo que a gente lê e a gente não consegue descobrir realmente o que é, e até mesmo descobrir o que é a palavra incondicional. Quando a minha filha nasceu, eu descobri, porque eu sempre achei que eu amava muito e faria tudo pelos meus pais, depois pelo meu marido. Quando a minha filha nasceu, chegava a ser um amor assim que me sufocava, sabe? Capaz de me mudar até a minha personalidade. Eu acho que o amor por um filho, às vezes eu tenho dificuldade de descrever. E a transformação que fez na minha vida. Tem tanta coisa que para mim é irrelevante, que antigamente talvez eu daria importância, e eu passei a ver que aquela frase, o essencial é invisível aos olhos, ela cabe tanto a mim hoje em dia. Eu me considerava um pouco mais materialista antigamente, e hoje em dia eu já não é mais. Para mim, a prioridade hoje em dia para minha filha é ter tempo. E eu tinha outras prioridades, né? Tanto que a minha dificuldade hoje em dia é tempo. Antigamente eu pensava, a minha dificuldade é não ter isso, a minha dificuldade é não fazer aquilo, é não ter objetos materiais. Hoje em dia, o que eu sinto falta é tempo. Então, a minha filha me ensinou, e esse sentimento me ensinou a dar prioridades e ver o que realmente é importante para mim e para o meu bem, entendeu? E para você, Ana Maria? Além do que a Thalessa já falou, que é o amor, realmente é um sentimento que a gente aprende e descobre quando o filho nasce, né? Mas como a minha filha já é adulta, eu acho que tem algumas recompensas que eu consigo observar hoje, né? Uma delas é ver o amadurecimento e a transformação dela, né? Que ela hoje já é uma mulher de 30 anos, então ver esse crescimento, esse amadurecimento dela, para mim é uma recompensa muito, muito presente, é algo que me deixa muito feliz, eu me sinto muito orgulhosa de ver a pessoa que ela se tornou. Também ela me ajudou muito a ver o mundo de uma outra maneira. Eu acho que o filho ajuda a gente, convida a gente a olhar para o mundo de um jeito completamente diferente que a gente olhava antes de ser mãe. E uma das maiores dificuldades que eu sempre tive desde o momento que a Maria Clara nasceu, e eu sinto isso até hoje, é conciliar esses vários papéis para não deixar o meu papel de mãe de lado. Eu acho que para mim sempre foi a maior dificuldade, é um equilíbrio muito delicado, realmente. E você, Janaína? Eu tenho a sorte de ter 2 crianças maravilhosas, eu acho que toda mãe deve falar isso, né? Eu falo. Eu sou muito apaixonada pelos meus filhos, são 2 crianças iluminadas, inteligentes, então eu acho que eles me ensinaram realmente eu vou só complementar o que as meninas falaram, ao amor incondicional e o valor à vida, né? Que eu fui mãe com 19 anos, então bem nova, e naquela época eu tinha alguns planos assim, tipo, viajar o mundo inteiro com a mochila nas costas, e aí eu fui ser mãe e perceber que a gente precisa trabalhar para sustentar e ao mesmo tempo lidar com esse equilíbrio que a doutora Ana falou, de cumprir esse papel, mas não deixar de ser uma profissional, de sonhar com a sua carreira e de tentar equilibrar tudo isso. Então, a Ana me fez amadurecer bem jovem, e agora com o Miguel eu consigo aproveitar um pouco mais até o papel de mãe mesmo, de brincar, de deitar, rolar na sala. Então acho que eles trouxeram uma essência de felicidade que é muito o que a Thalessa disse de essência, não se descreve, a gente só sente, e a dificuldade é real de conciliar todos os papéis, porque ao mesmo tempo que eu quero voar, eu quero viajar, eu quero investir em cursos, mas eu quero ser mãe também, eu quero estar presente na vida deles, nas festas da escola, na tarefa de casa, então realmente o equilíbrio acho que é a dificuldade. Realmente, a gente tem muita recompensa em ser mãe e muita dificuldade também, né? Para mim, a maior recompensa é o amor que eu recebo de volta dele, né? Em uma potência muito maior do que eu acredito que é o que eu entrego para ele, né? Para o Vitor. É muito amor que ele me dá de retorno, né? Eu vou contar uma das histórias. As histórias do Vitor, que eu adoro postar lá no Facebook, essa eu não postei ainda, eu vou postar ainda.
Nessa semana que ele está dormindo comigo, porque ele ia viajar, então ele estava dormindo na minha cama, ele disse para mim que ele leu uma história no gibi do Donald, que a lua mais linda só aparece a cada 50 anos. E eu respondi, nossa, para mim a lua é linda todo dia, eu sempre acho a lua linda. E aí perguntei para ele, né, e para você? Né? A lua é linda sempre ou não? Aí ele respondeu de volta, para mim, a lua é linda onde você está, porque você está, e a lua é mais linda. Ai, meu Deus. Eu não aguento. É muito amor, né? Não? Que linda. E ele ainda falou isso, parafraseando, né, uma música do Nando Reis, que é aquela As Coisas Estão Mais Lindas, porque eu usei essa música em um post que eu fiz sobre um café da manhã que eu fiz para ele, em um dia desses, aí eu usei a música de fundo, ele ouviu a música e gravou ela na mente. Quando ele me respondeu meio cantando, assim, a lua é linda onde você está, porque você está. Né? Então, Lindo. é muito lindo isso. E a maior dificuldade que eu vejo é a educação. Eu acredito que é muita responsabilidade ensinar um novo ser humano quando nós mesmos sabemos que somos falhas em muitas coisas, né? Eu sei das minhas falhas, então eu vivo sempre naquela tensão, né? Será que eu estou ensinando certo? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer desse ser humaninho uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, né? Muita responsabilidade. É, muita responsabilidade. A doutora Ana disse aí com a filha dela adulta, né? Então, ela já tem essa resposta. Nós que ainda estamos com as crianças pequenas, ainda vivemos essa ansiedade, né? Será que nós vamos conseguir? E digo mais, que essa fase que estou agora com a pré-adolescência, né, 13 anos, o medo é constante. Aumenta, né? Vai mudando de fase e vão mudando os medos, né, Janaína? Eu lembro de quando ela era pequenininha, que eu falava, ai, tomara que cresça logo. Aí agora eu falo, não, volta. Cada fase tem sua beleza, tem o seu encanto e tem seu desafio também, viu? Sabe o que é interessante, que eu vou passar para vocês? A gente começa a se preocupar mais com o futuro do mundo, né? Depois que tem um filho. Por exemplo, essa proposta da gente utilizar produtos mais naturais, pensando no meio ambiente, eu só tive depois que eu fui mãe, né? Porque a gente sempre tenta deixar o mundo melhor, porque sabe que o seu filho vai ficar no mundo quando você, por exemplo, estiver mais, né? Então, essa preocupação com o mundo eu passei a ter. Essa preocupação com a política eu passei a ter. Que Brasil que vai estar a minha filha, né? Que governo que vai estar a minha filha? De que forma ela vai presenciar tudo isso, né? Antigamente, não. Antigamente, eu não dava tanta importância para o meio ambiente. Não se pensava no futuro, né? Com o filho, você pensa no futuro. Você pensa, você participa, você assiste mais coisas relacionadas ao mundo daqui 50 anos, né? Antigamente eu já não assistia, hoje em dia quando passa algum documentário ou alguma coisa, eu já acompanho mais. Por eu poder fazer isso, né, eu transferi isso para o meu trabalho, e toda pessoa que vai lá e pergunta, mas o que é esse negócio de spa do cabelo? Eu tento passar essa experiência, né, é muito fácil a gente jogar ali fora da tua casa aquele lixo, né, mas para onde que esse lixo vai? Nunca é fora, né, tá tudo dentro do mesmo planeta, né? Tá tudo dentro, né, e, então assim, depois que eu fui mãe, eu passei a me preocupar mais com isso. Isso é legal, Thalissa, se você me permite, porque o que a Marie estava falando ali de educação, respinga nisso também, quando a gente pensa na educação que a gente quer dar, que ser humano é esse que eu estou formando para esse mundo? Porque nossos filhos podem ser próximos políticos também, agentes da sociedade, e a gente tem essa responsabilidade de colocar ali valores, né, discernimentos para eles contribuírem com o mundo também. Né? Eu gostaria de entrar em uma questão chave, então, do episódio de hoje. Eu queria ouvir de vocês, né, ouvir vocês a respeito da seguinte frase: a mãe cuida de todos. E quem cuida da mãe? Vocês têm uma resposta para essa pergunta? Pode começar, doutora Ana Maria. É muito comum a mulher, depois que vira mãe, ela se esquecer dela, né? Ela parece que aquela coisa dos cosméticos, do salão de beleza, parece que antes era tão importante, acaba ficando de lado. Quando vem o filho, a dedicação ao filho é tão grande, né? A gente se volta tanto para o bebê, que a gente se doa tanto que a gente acaba esquecendo da gente
mesmo. E isso é natural acontecer com a maioria das mulheres, se não acontece com todas, né? Só que a melhor maneira da gente se tornar uma boa mãe é a gente dedicando tempo a cuidar da gente também, né? Porque para eu estar bem, para eu poder cuidar do outro, eu preciso estar bem. E muitas vezes a gente esquece disso. Então, descuidar da gente mesmo é a pior coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos. Quando a gente começa a entender isso faz toda a diferença. Então, quando a gente começa a cuidar, percebe a importância de cuidar da gente mesmo, a gente aproveita a maternidade muito mais. Não sei a experiência de vocês, meninas, mas eu passei por isso e percebi que eu precisava me cuidar, porque era me cuidando que eu poderia cuidar melhor dela, né? Então, se a gente não faz uma atividade física muitas vezes, acaba dormindo pouco, tudo isso com a justificativa de que a gente não dá tempo, né? Mas a gente precisa também, sabe, pedir ajuda, saber pedir ajuda, porque a gente não tem que dar conta de tudo, sabe? A gente não tem que ser super mulher. E a gente precisa olhar para a gente e não se sentir culpada com isso. O fato de eu olhar para mim e querer cuidar de mim não é ruim, pelo contrário, é bom, porque ao fazer isso, eu estou me preparando para me doar muito mais ao meu filho. Então, esse olhar é muito importante. E você, Janaína? Quem cuida da mãe? É engraçado que eu fui fazendo uma retrospectiva com essa pergunta. Então, quando eu fui mãe aos 19... e veio uma pressão da sociedade também muito nova, não vai dar conta, e eu queria provar que eu era capaz sim, né, tipo assim, pariu o Matheus que o balance, aquela coisa, e eu fui, então, mergulhei ali naquela maternidade e realmente esqueci completamente da mãe, e a gente sabe que existem, eu falo muito isso no programa também, para darem apoio às mães, quando elas têm o filho, que é aquele período do puérpero, né, que na minha experiência foi, assim, o mais pesado, mais punk, porque na gravidez é tudo muito lindo, a barriga tá linda, você tem um monte de gente, você tá andando na rua, as pessoas oferecem para pegar o peso para você, te cuidam, parece que estão te cuidando, estão te olhando, e aí quando você tem o neném, a atenção é toda do neném, e realmente aquela mãe, ela se esquece e esquecem dela, e isso é uma coisa cultural, na minha visão, a gente precisa falar mais disso, sabe, desse período, e então eu tive nessa primeira gravidez um esquecimento total, e eu acredito que eu tive, hoje olhando para trás, eu tive uma espécie de uma depressão pós-parto, sim. Lá na gravidez do Miguel, que já foi 2016, eu já estava com essa experiência, então me preparei para isso. Tentei pedir mais ajuda, não foi tão fácil para mim, tive dificuldade de pedir ajuda, tinha aquela coisa de só eu posso pegar de madrugada, só vai dormir comigo, só eu sei o que ele quer, só eu sei o que ele precisa. Aí tem um momento que você para e pensa, meu Deus, eu não tô aguentando mais, eu preciso dormir, eu estou exausta, essa criança não para de chorar, deve ser porque eu tô cansada, enfim. Aí você tenta pedir um pouco mais de ajuda. Talvez, se um dia eu tiver uma terceira gravidez, eu vou desapegar, porque a gente vai aprendendo, né? Mas hoje, agora, por exemplo, período que eles já estão, eu tô falando de neném, mas período que eles já estão grande, eu já tenho essa consciência de que é igual. Eu vou falar isso aqui que eu já ouvi em alguns lugares, talvez vocês já tenham ouvido também, mas é legal, para quem estiver ouvindo a gente. Quando entramos no avião, que a aeromoça fala, né, máscara de oxigênio cairão do teto. Primeiro coloca a sua, depois auxilie quem está do seu lado. Porque se você não colocar o oxigênio em você, não vai conseguir salvar nem você nem o outro. Então, eu acho que é esse pensamento bem básico que a gente tem que ter. O autocuidado aí, de repente, tirar um tempo para você e se olhar, porque senão você não consegue olhar ninguém. E você, Thalissa? Então, na realidade, eu acho que quando a mulher ela está vivendo o pós-parto, ela tem essa dificuldade de olhar para si e, às vezes, ela precisa de alguém próximo para dar esse toque para ela, porque a gente se esquece realmente da gente, né? E no meu caso, foi o pediatra da minha filha. Então, assim, quando eu fui numa consulta com ele, eu chorei muito porque eu estava com dificuldade de amamentar e eu tive aquela pressão, nossa, você tem que amamentar. Se o seu filho não mamar o seu leite, ele vai adoecer, ele não vai crescer bem, ele não vai ser saudável. Então, eu estava com uma pressão muito grande para amamentar, né? E aí, como eu tive dificuldade,
eu me puni por isso e eu estava muito mal. Então, numa consulta com ele, eu fui levar a minha filha numa consulta com ele, bem nos primeiros dias dela, e aí ele perguntou se eu estava bem, e eu tive uma crise de choro, né? Comecei a chorar, e eu achei que, assim, que ele foi maravilhoso, porque é realmente como a Janaína falou, quando a minha filha nasceu, a atenção da minha mãe, que se preocupa muito comigo, era para ela também, né? Que era aquela preocupação, meu Deus, eu fui mãe há 30 anos atrás, eu tive um bebê, né? E agora, né? Então, minha mãe se preocupou muito com a minha filha, né? E ela tinha um certo cuidado comigo, mas a atenção maior era para minha filha, né? E foi ele que, quando eu terminei de chorar, ele falou bem assim: olha, deixa eu falar para você, os tempos são outros, né? Hoje, se você não conseguir amamentar, né, a culpa não é sua, entendeu? Pare de se culpar. Mãe tem mania de se culpar. Então, essa culpa você vai tirar. A gente vai fazer isso, isso e isso para resolver o problema. Se não der certo, é porque não tinha que ser. Se a Beatriz estiver aqui para a fórmula, ela vai. E hoje em dia, tem vários leites artificiais que não vão fazer mal para ela. E se porventura, com 6 meses, ela tiver uma gripe ou alguma coisa, não vai ser porque você não amamentou. Tira essa culpa, né? E aí ele falou bem assim para mim: e na próxima consulta você vai escovar o cabelo, você vai vir maquiada, você vai colocar uma roupa melhor, porque eu tenho certeza que quando você ia no obstetra, você ia toda arrumada, você tirava foto, você postava no Instagram, você mostrava as fases da tua gestação. Então, você vai voltar desse jeito. Parece que virou uma chave, assim, na minha mente, sabe? Aí, quando eu levantei, que tinha um vidro, assim, no corredor, assim, não era nem um espelho, um vidro, e eu vi o meu reflexo, eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu realmente tenho que me cuidar. E aí, quando eu voltei no retorno com ele, infelizmente, eu não consegui amamentar por uma questão hormonal, não consegui amamentar a minha filha até os 6 meses e tal. Ele falou assim: mudou alguma coisa? Ela adoeceu? Eu falei, não. Aí ele falou assim: você se cuidando ou não, as coisas vão evoluir. Sua filha vai crescer, você vai ter apoio. A diferença é de como você vai estar quando esse tempo passar. Então, você tem que dormir quando ela dormir. Não é para pôr ela dormir, ir lá lavar roupa ou fazer alguma coisa. Bota as pessoas para ajudar. Aquela visita que chega na tua casa, tu fala assim: escuta, lava essa louça aqui para mim. Adorei. Não é? Você veio ver minha filha? Então tá bom, ela tá dormindo agora. Aproveita e lava esse banheiro aqui para mim. Vamos indicar esse pediatra. A minha manicure tá vindo aqui. Então, você cuida aqui para mim enquanto eu faço a minha unha, porque se tem uma frase que a gente escuta quando a gente faz a unha, é que tá recuperando a dignidade, né? Então, assim, quando eu fiz as minhas unhas, quando eu pedi para as meninas irem lá, eu falei, gente, como eu tô me sentindo melhor. Então, quando a gente se vê melhor, a gente cuida melhor, né? Então, assim, depois que ele me deu esse chacoalhão, assim, eu me cuidei melhor, eu me senti melhor, porque, assim, outra coisa que interferiu muito em mim também foi a libido, né? Então, você se sente inferior ao lado do teu parceiro, né? Então, quando eu fiquei mais vaidosa, eu me posicionei melhor como esposa, né? Não como mulher, e não como a mãe da filha dele, né? Então, assim, gente, para mim, essa consulta foi surreal. E aí, hoje em dia, no meu trabalho, é isso que eu quero passar para as mães, entendeu? Não vai se... Lógico que nós estamos vivendo um momento de pandemia, elas não podem estar indo sempre, né? Mas, quando nós não estávamos, eu criei pacotes onde elas pudessem conciliar, fazer cabelo, unha, sobrancelha, depilação, para elas se sentirem bem ali. Parece que, assim, descarrega, assim, sabe? Você se sente melhor e te impulsiona a fazer outros serviços, tipo uma massagem, aquele momento só teu que tu se desconecta, desliga o celular. Dormir um pouco. Dormir, cara. Nossa, gente, hoje em dia, para mim, dormir pelo menos 8 horas me faz tão bem. Uma das principais queixas, né,
das mães, né? Acaba o tempo de dormir, acaba o tempo de comer direito, né? Eu tinha uma coisa que a minha filha queria comer só no meu colo, e foi até 2 anos e meio. Aí hoje, até hoje, ela tem 13, até hoje, quando eu sento, que eu falo assim, eu vou almoçar sozinha. É uma coisa. Doutora Ana, na sua fala anterior, você disse sobre essa importância, né, da mãe voltar a olhar para si como mulher, né, que a gente tem essa dificuldade. Você tem uma noção, né, do porquê que essa dificuldade acontece e por que as pessoas algumas pessoas ainda acham que a mulher, quando ela começa a cuidar muito de si, começam a taxá-la de egoísta, né? É egoísmo dedicar mais tempo e recursos para si mesma? É egoísmo? Existe um limite para isso, né? Para esse autocuidado se tornar realmente um egoísmo? Eu diria que é o seguinte, não é egoísmo, né? Reforçando o que eu falei agora há pouco. Para que eu cuide bem do outro, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Então, o exemplo que a colega trouxe aqui da história da máscara é perfeito. Eu uso muito esse exemplo com meus clientes no consultório, mostrando para eles a importância da gente olhar para a gente estar bem conosco mesmo. Eu uso muito a expressão de o cuidador precisa se cuidar. O cuidador que não se cuida não consegue cuidar do outro. Então, nós somos cuidadoras enquanto mães, cuidamos dos nossos filhos, e a gente precisa se cuidar para que a gente esteja bem para cuidar do outro. Então, existe uma aura, assim, muito em torno da figura da mãe, que ainda está presente no imaginário de muitas pessoas, de que a mãe tem que ser aquela perfeição de ideal. Nós não somos perfeitas e não temos que ser perfeitas. Vamos entender e aceitar isso. Somos pessoas, somos gente, que a gente está aprendendo a ser mãe. E a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Não tem outro jeito de aprender, não, tá? Não tem escola de mãe, não. A gente aprende a ser mãe sendo mãe. Então, e a gente aprende acertando e errando. Tá? A gente aprende acertando e errando. Então, assim, não tem um limite, eu diria que, claro, vamos usar o nosso bom senso, de repente o que pode ser para mim exagero, pode não ser para a Thalessa e vice-versa, a gente precisa usar o bom senso, mas a gente precisa lembrar que nós somos seres imperfeitos, somos gente, ser humano, que a gente está aprendendo a ser mãe. E o significado do autocuidado? Né? O que significa o autocuidado para vocês, Janaína? Às vezes eu já confundi autocuidado só com questões estéticas. Então, autocuidado é quando eu me permito ir ao salão, a fazer um cabelo. Mas hoje eu tenho esse autocuidado até como parte, como se fosse uma ferramenta para o meu trabalho. Então, como eu trabalho com a minha imagem, eu estou na TV, eu estou o tempo todo aparecendo nos stories, eu preciso estar cuidada, né, com o cabelo cortado, a unha feita, e aí isso para mim deixou de ser um momento, falar, agora eu vou cuidar de mim, porque isso já faz parte da minha rotina, e aí quando isso deixou de ser uma coisa, tipo, não que eu não sinta prazer, que é maravilhoso ir ao salão, cuidar do cabelo, da unha, mas quando isso passou a ser uma rotina, eu percebi que precisavam ter outros autocuidados com os meus pensamentos, autocuidado com, assim, um momento mesmo, de repente, dedicado a mim, encontrar com uma amiga para tomar um café. Agora, eu tô saindo de um relacionamento, então, assim, agora que eu tô prestando atenção, o tanto que eu deixei de fazer isso, eu vivia para o trabalho, dentro do trabalho está esse autocuidado aí da estética, então ela está incutida no meu trabalho. E na vida pessoal, não, eu não tinha tanto, e tô querendo recuperar. Então eu acredito que o autocuidado para mim é também ouvir as músicas que eu gosto ali quietinha, deixa eu ouvir, ler um livro que eu gosto, e marcar com uma amiga de tomar café, aí eu deixo meus filhos com alguém, falo, agora eu vou ali conversar.
Então, eu acho que é um autocuidado. E você, Thalissa? Eu acho que é a valorização, se valorizar um pouquinho, né? Quando a gente vira mãe, a gente fica muito em segundo plano, né? Eu acho que a palavra autocuidado me veio assim, eu tenho que me valorizar em todos os sentidos. É retomar o meu amor próprio e sem me punir por isso, achar que eu vou ser uma mãe ruim por estar me dedicando um pouco para mim. Ser negligente, né? Não significa que você está sendo negligente com seus filhos, né? E Ana Maria, o autocuidado, Ana Maria, o que significa para você? Eu acho que completando o que Janaína e Thalissa falaram, o autocuidado não é só a parte física, a gente também precisa pensar nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Mente e emoções são partes integrantes da nossa saúde e elas são essenciais para a nossa vida, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, é uma coisa que é muito cercada de preconceitos, né? As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, que aí acabam não dando prioridade a isso. Na verdade, a maternidade precisa também ter esse olhar. A gente não pode cuidar dos nossos filhos se a gente não cuidar da nossa saúde emocional também, né? Então, esse é o equilíbrio importante que a gente precisa estar buscando, o equilíbrio emocional é importante. Então, quando a gente pensa nos ciclos na maternidade, aí vocês falaram agora um pouco sobre isso, durante a gravidez, né, que é um ciclo, é o ciclo antes do nascimento, né, ele é acompanhado de muitas experiências. Quantas experiências a gente passa, né, naqueles momentos em que nossa barriga está crescendo, né, são muitas transformações, são transformações físicas, né, são transformações que fazem com que a gente fique mais sensível, mais vulnerável, e que a gente precisa ser olhada, e isso precisa ser olhado, né? Então, o que acontece muitas vezes é que as mães não sabem falar sobre isso, e não falam sobre isso. É muito comum as mulheres terem medo de admitir que precisam de apoio psicológico, precisam... você está na melhor fase da vida, está grávida, vai precisar de ajuda para quê, né? Então, existe ainda muito preconceito por parte da maioria das pessoas e, às vezes, por parte da própria mulher, né? De reconhecer que ela precisa de um apoio emocional naquele momento, num momento de transformação. Então, a mulher tem muito medo de ser julgada se ela pede ajuda, né? Se ela pede ajuda para essa questão emocional. É como se ela se sentisse incapaz de cuidar dela mesma e, às vezes, de cuidar até do próprio filho. E faz que muitas mulheres sofram caladas. Isso é muito perigoso. Então, o corpo da mulher muda, né? O papel, depois que o filho nasce, os nossos papéis mudam, né? A gente até então tinha 2, 3 papéis, era a filha, era a esposa e era a profissional. Agora a gente tem mais um papel que faz muita diferença, que é o papel de mãe, né? E esse papel faz com que a gente, esse novo papel, experimentar esse novo papel, faz com que a gente tenha que buscar novos ressignificados na nossa vida. E muitas vezes buscar esse ressignificado precisa do apoio de alguém, de um profissional que nos ajude a buscar esse ressignificado. Então, é um estado de vulnerabilidade que a gente fica, né? E que a gente não conhece, é desconhecido por todos, por nós, né, quando a gente experimenta a maternidade. Então, a importância da gente buscar um acompanhamento psicológico é muito grande, sabe? Acho que toda mulher precisaria buscar e ter esse apoio. O que Thalissa falou, né, que o pediatra fez com ela, por isso que eu falei, olha, vamos indicar esse pediatra, ele deu, assim, uma orientação fantástica para ela, e eu acho que precisa de profissionais de saúde que tenham esse olhar, e até de indicar para a mãe, você está precisando de um apoio psicológico, procure um profissional que vai lhe ajudar a entender e a enfrentar melhor esse momento. Então, isso passa pelo autocuidado. Então, quando a gente fala de autocuidado, não é só cuidar, né, de cuidar do cabelo, das unhas, da pele, não. É cuidar da sua saúde emocional. Ela é fundamental para a gente cuidar bem dos nossos filhos. Eu lembro muito da minha mãe falando que as pessoas romantizam demais a gravidez e a maternidade. Então, parece que aquela coisa é um período lindo da sua vida, e aí você tem medo de falar que não tá tão lindo assim, que você tá achando um saco, tá com a perna inchada, que você
tá cansada, você não aguenta mais acordar de madrugada com aquele menino chorando, e aí você começa a ficar, meu Deus, mas aí eu não vou ser uma boa mãe se eu falar isso, entendeu? E tem medo, e de repente num consultório, junto com um profissional, você pode falar. Então, gente, procurem ajuda, terapia é vida. O que mais ajuda na saúde mental, doutora Ana? Tem mais alguma, além do apoio psicológico? Bom, mente e emoções são parte integrante da nossa saúde. São tão essenciais à vida e tão impactantes em nossa realidade quanto o nosso corpo. Falar em saúde mental não pode ser algo cercado de medos e preconceitos, pois isso deve ser uma das nossas prioridades todos os dias. Trazendo para a maternidade, então, não precisamos e nem podemos cuidar dos outros se a gente não cuida da gente mesmo, né? Então, esse entendimento é um passo decisivo para que a mulher busque o equilíbrio emocional, que é tão importante nessa fase. Os ciclos que envolvem a maternidade são acompanhados de experiências intensas e de grandes transformações, e é comum que a mulher fique mais sensível e vulnerável e precise de uma rede de apoio, né? O que ocorre é que muitas vezes as mães não sabem e não falam sobre as suas dificuldades e têm medo de admitirem que precisam de apoio a nível psicológico, mental, emocional, porque elas têm receio de serem julgadas, consideradas incapazes de cuidar dos seus filhos e de lidar com a maternidade, e por causa disso acabam sofrendo calados. Mas não é incomum que a mulher se sinta mais sensível nesse momento, nesse momento da vida dela, né? Então, o corpo dela está mudando, o nosso corpo muda, né? Os papéis sociais mudam e a vida toda pode ser tenha que ser ressignificada. E por conta desse estado de vulnerabilidade, inconstância, desconhecimento, é que pode ser importante e bastante benéfico, né, que a gestante possa participar de grupos de gestantes, grupos terapêuticos, pré-natal psicológico ou psicoterapia individual mesmo, né, no sentido de se permitir um encontro consigo mesmo, com todas essas mudanças pelas quais ela passa ainda no puerpério, isso antes do bebê nascer. Em algumas situações, mais que em outras, é necessário que se preste atenção a possíveis sintomas, como, por exemplo, se a gestante tem histórico de depressão, transtorno de ansiedade ou qualquer transtorno psiquiátrico. Nesses casos, a importância de um acompanhamento psicológico pode ser ainda mais importante, né? Então, é necessário que as mulheres saibam e falem sobre a solidão no puerpério e da maternidade, mas para que elas possam se antecipar e tentar, dentro das possibilidades, criar uma rede de apoio, né, em volta delas. Ter com quem contar também pode ajudar a manter-se mentalmente sadia. E vocês que estão com filhos ainda pequenos, Janaína e Thalessa, vocês conseguem, uma das dicas que ela deu aí é tirar esse tempinho só para você. Vocês conseguem tirar esse momento para fazer aquilo que você gosta para você, onde você esquece que tem filhos? Realmente com criança pequena é bem difícil, porque eles exigem muito tempo da gente, né? Até hoje, posso falar, esse ano, eu não fazia nenhuma atividade. Mas estou passando por um momento da vida de valorizar mais os pequenos momentos, de ir atrás desse amor próprio. Então, comecei a fazer atividade sim, só que ainda sem interferir na rotina do Miguel. Então, eu tô acordando bem mais cedo do que eu acordava, para poder conseguir fazer um exercício físico, porque eu sempre colocava assim, quero fazer esse exercício físico depois das 6. E aí, depois das 6, eu tava cansada de um dia inteiro de trabalho, e eu não ia, ficava sempre arrumando essa desculpa. Então agora eu tô indo mais cedo, tô fazendo pilates e tô fazendo também exercícios com fisioterapeuta que chamam hipopressivo, que é para reforço do abdômen. Mas assim, e eu consigo também colocar um tempinho pra parte estética, mas ultimamente esse é o tempinho que eu tenho tirado pra mim. Nada mais que isso, o resto todo é dedicado ao trabalho e aos filhos. E você, Thalessa, o que você faz nesse momento seu? Um momento que
eu sinto que é só meu, o momento que eu consigo relaxar, me conectar comigo mesmo, é o momento do meu banho. Por isso que eu acabei adquirindo produtos cosméticos para o cabelo, para a pele, esfoliantes, com essências, né, de lavanda, de alecrim, porque o momento do banho é que eu relaxo, que eu realmente esqueço, que eu consigo, assim, me conectar comigo, e tudo que me estressou durante o dia parece, assim, que vai pro ralo, vai embora, né? E aí, quando eu lavo meu cabelo com algum shampoo à base de lavanda, exala aquele perfume, eu relaxo ainda mais. Por isso que eu sempre procuro adquirir cosméticos com essas essências, porque é no banho que eu relaxo, né? Tanto que o meu marido sabe disso e até às vezes brinca comigo: e aí, como é que você tá se sentindo depois do banho? Tá mais relaxada? Que a água morna batendo nas minhas costas e tal, eu me sinto muito bem. Lógico que quando eu faço uma massagem, né, que eu me concentro, relaxo, me desconecto, como as mães que vão lá pro spa, né, e tem essa 1 hora de relaxamento e bem-estar, isso eu também consigo me desconectar. Mas diariamente, o que me deixa relaxada, o que me faz assim esquecer do mundo é o momento do banho. Que bom, essa dica que você deu do banho aí é uma prova de que a gente não precisa de muita coisa, né, para se desligar e para ter um momento nosso. Doutora Ana, sobre a depressão pós-parto, ela é mais comum do que nós imaginamos? Eu sei que esse é um tema muito amplo, né? Você até disse anteriormente aí sobre esse momento inicial, né? Depois que o filho nasce, a mãe precisa desse maior cuidado, né? Estou pensando até fazer um episódio só para esse tema, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre isso agora. É possível prever ou antecipar esse sentimento da depressão pós-parto? Quais os cuidados que temos que ter ao identificar qualquer sinal de depressão pós-parto? Quais seriam esses sinais? Bom, quando a gente fala de desordens mentais e psicológicas associadas à maternidade, é comum já pensarmos em depressão pós-parto ou ainda atribuir esses sintomas aos hormônios. Isso dá uma ideia assim, de algo meio que natural nessa fase passageira. Só que é mais comum costumarmos pensar nisso como uma exceção, algo que é raro de acontecer. Como a maternidade ela vive sob uma aura de ser algo bem sagrado, isso acaba prejudicando muito discussões nesse sentido, né? Principalmente no que diz respeito à saúde mental na maternidade. E isso, infelizmente, acaba prejudicando muitas mães e, por consequência, também as crianças. Mas para início de conversa, é importante a gente saber o seguinte: no mundo inteiro, cerca de 10% das mulheres grávidas e 13% das mulheres que acabaram de dar à luz sofrem de algum distúrbio mental, principalmente a depressão. Isso é um número bastante expressivo, né? Bom, e quando a gente pensa que na nossa realidade, a realidade Brasil, isso é ainda maior. Nós temos um dado que diz que 15,6% durante a gravidez e 19,8% após o parto, essas mulheres sofrem de distúrbios e algum distúrbio mental. E assim, é tão sério isso, é tão grave, e o sofrimento que muitas mães passam, muitas vezes é tão intenso, que elas podem até chegar a realmente tirar a própria vida. Mas a boa notícia é que esses transtornos mentais, eles são tratáveis, né? Mas a notícia que não é tão boa é que ninguém gosta de falar sobre isso. É um assunto que pouco se fala. Então, hoje já existem muitas intervenções terapêuticas que são eficazes e que beneficiam a mulher e a saúde mental dela nesse momento, né? Então, se a gente pensar na maternidade como uma experiência de ruptura do papel de filha, a gente deixa de ser filha e passa a ser mãe, né? O corpo antes da gestação era o filho ideal, a gente começa a pensar no filho ideal, o ideal de mãe, né? Que se tinha antes de tornar mãe. Esse turbilhão de pensamentos, eles costumam realmente tirar a estabilidade da mãe. Então, se a gente pensa na maternidade como uma vivência na qual o lugar que eu tinha antes mudou, a mulher se encontra num estado de vulnerabilidade psíquica, né? Então, dar apoio a ela, ofertando
a ela não só esse apoio, esse colo, mas ouvidos empáticos, né? Ajudar na prática, oferecer ajuda na prática, e isso faz com que a chance dela desenvolver qualquer transtorno psíquico diminua. Ela se sentirá mais feliz, mais confiante, e uma mãe feliz e confiante tende a desempenhar a função materna de uma forma muito mais interessante. Isso sem contar que quem a ajuda também acaba se envolvendo numa experiência que é muito transformadora. É isso. Belíssimas dicas, belíssimas palavras. A gente fica com essa visão e esse pensamento de que nós podemos tudo, né? Que somos super mulheres mesmo, mas a gente sabe que não é bem assim. No fundo a gente sabe que não é bem assim. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso 7º e penúltimo episódio dessa primeira temporada do Carreira e Maternidade. Foi maravilhoso ter vocês 3 aqui comigo, doutora Ana Maria, Janaína Brito e Thalessa. Muito obrigada por terem aceito o convite. Aprendemos que cuidar de nós mesmas é fundamental para sermos felizes, e se estamos felizes, estaremos mais disponíveis emocionalmente para cuidar dos nossos filhos. Ganha todo mundo nesse processo. Para finalizar nosso bate-papo de hoje, eu vou abrir um espaço aqui para as dicas, além das todas que já foram, né? Eu falei no início que seria um episódio de utilidade pública, e realmente está sendo. Eu gostaria de mais dicas, uma dica final. O que vocês falariam para as mães que estão nos ouvindo, né? Uma dica de autocuidado para elas que estão nos ouvindo, para elas que sentem que estão precisando se sentir bem, cuidada, feliz, né? Que dica você daria? Podem falar aí o nome de empresas, marcas. Thalessa, fica à vontade para vender o serviço do Vida Leve. Podem falar. Pois é, como eu comentei, eu tô fazendo pilates na Inove Fit, que é uma academia que tem pilates, tem também funcional, natação, tem equipes de corrida, né? E é muito bom, eu gosto muito de lá, e tem vários horários flexíveis, né? E esses exercícios hipopressivos com fisioterapeuta que eu tô fazendo na SERP, que é o Centro de Reabilitação Pélvica. Lá é um lugar muito legal para mulheres também, para reforço do assoalho pélvico, para tratamento de diástase, que é algo que acontece muito depois da gravidez e muitas mulheres nem sabem, né? Então essa é a dica que eu dou, assim, desses 2 lugares que a gente pode ir para cuidar da saúde física, que com certeza auxilia muito aí na nossa saúde mental. Agradeço muito o convite, Maria Ângela, adorei participar e espero ter contribuído com todas as mãezinhas, com todas as mulheres. Um beijo e obrigada, viu? Obrigada. E você, Thalessa? Bom, a dica que eu dou para as mamães para se cuidarem, para retomar o autocuidado, é iniciar isso com coisas simples, como fazer as unhas, né? Aquele velho ditado, né, assim, entre as mulheres, né? Nossa, fiz minhas unhas, recuperei minha dignidade, né? Eu acho que isso dá uma retomada. Quando a mulher tá com a unha feita, ela se sente melhor. Quando ela arruma a sobrancelha, né, faz o design, ela se olha no espelho, ela se sente melhor. Quando ela faz o cabelo, principalmente no pós-parto, onde é comum algumas mulheres terem queda de cabelo, então quando a gente arruma o cabelo, se olha no espelho, a gente se sente melhor. Então, assim, para as mamães que estão ouvindo, comece esse processo, que às vezes é difícil, né, a gente sair de casa e ir fazer as unhas, né, fazer cabelo, ficar tanto tempo longe de casa, né. Eu dou a dica de começar pelas unhas, e depois você vai se sentindo melhor, vai retomando a tua vaidade. E para quem tá ouvindo e conhece uma mamãe que não tá bem, que não tá se cuidando, e isso interfere muito no psicológico da mulher, né, a dica que eu dou, presenteie ela. Presenteie com uma massagem para se desconectar da rotina exaustiva, mesmo porque os primeiros dias com um bebê pequeno, assim, é bem cansativo. Então, assim, ela precisa relaxar, ela precisa dormir bem, precisa se sentir bonita. A vaidade interfere muito no íntimo da mulher, né? E a dica que eu dou é para conhecer o Spa Vida Leve, né? Nós somos especialistas na parte de bem-estar e relaxamento, e nós disponibilizamos o serviço de beleza,
unha, depilação, cabelo. Então, assim, e depois que eu fui mãe, eu passei a me aperfeiçoar mais nesse autocuidado e proporcionar isso para as mães que vão até o spa, com serviços mais rápidos para aquelas mamães que têm que ir no intervalo da amamentação, até mesmo aqueles day spa de 3 horas com massagem nos pés, massagem nas costas, que é o que geralmente toda mamãe precisa. E você, Ana Maria? Bom, eu vou trazer para vocês basicamente 3 dicas, né? A primeira para a questão do autocuidado, né? Como uma mulher deve, o que ela pode fazer para estar se cuidando nesse momento, né? A primeira dica é tirar 1 hora só para você, né? Então, assim, é natural que o bebê demande muito, né? E essa demanda do bebê acaba tomando muito tempo da mãe. E às vezes fica até difícil tomar um banho, ir ao banheiro com calma, né? A gente passa por esse momento. Mas é importante a gente repensar essa rotina, né? Porque a gente fica tão envolvido nessas atribuições que a gente acaba entrando no piloto automático, eu digo, né? Então a gente começa a fazer as coisas meio que sem pensar. Então, a sugestão é repensar a sua rotina, repensar a sua rede de apoio, né, para que você possa realmente tirar 1 horinha para você, né? Então, é importante contar com a ajuda de familiares, de amigos, para que você possa tirar um tempo para você, para que você possa fazer algo por você. 1 horinha por dia que seja, já vai fazer toda a diferença, né? E essa horinha, ela precisa estar lá na sua lista de prioridades. A segunda dica é que é importante que a gente tire, né, nesse momento também, comece a praticar a atenção plena. O que é a atenção plena? A atenção plena é a gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está pensando, é estar presente ali, né? Então, na hora que você está trocando fralda, na hora que está dando banho, está dando alimentação para o bebê, né? Na hora que você está cuidando de algum afazer da casa, né? Então é importante que nesse momento você busque sair do piloto automático. Como é que você faz isso? Prestando atenção no que você está fazendo, né? Então valorize essas ações, essas pequenas ações, preste atenção em você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, preste atenção quando você estiver trocando a fralda do bebê, no seu ato de trocar a fralda, esteja presente, tá? Então, essa coisa de você estar presente, isso é atenção plena, né? E essa atenção plena, ela ajuda a gente a enfrentar os desafios do dia a dia, né? Outra coisa que você pode fazer para praticar a atenção plena é, por exemplo, botar os pés no chão, né? Coloca os pés descalços no chão, sinta a sua respiração, o seu coração, observe como você se sente nesse momento. E a terceira dica é cultive o amor pela mulher que você se tornou, né? Depois do parto, a gente não é mais a mesma pessoa, a gente muda bastante, né? E você não é mais a mesma mulher. Então, o corpo muda, né? E a nossa mente muda também. Então, é importante a gente não cair na armadilha de comparar o seu momento atual com o corpo que você tinha, por exemplo, antes da gestação, né? Então, não faça comparações desse tipo, não se compare com outras mães. Em vez disso, comece a valorizar as características que você desenvolveu e está desenvolvendo. Abrace a nova mulher que você está se tornando. E como uma última dica, eu daria o seguinte: participar de grupos de apoio, de cursos com outras mães, na mesma situação, é muito interessante para aliviar essa ansiedade no momento, nesse momento que você está passando. Então, procure participar, né, desses grupos, estar em contato com mulheres que passam pela mesma situação que você, porque isso vai ajudar bastante a você enfrentar esses desafios. Encerramos então com essa dica maravilhosa. Arrume um tempinho para você, para fazer o que quiser, vale até um tempo para não fazer nada. Sabe aquele nada que descansa o corpo e a mente? Lembre-se, mães que se amam podem distribuir muito mais amor. Você pode interagir com a gente no Instagram, no perfil @carreira.maternidade ou no Facebook carreiraematernidade.br.
Nos acompanhe também no site www.carreiraematernidade.com.br e toda sexta-feira na coluna Carreira e Maternidade com Maria Ângela de Lima, na Rádio CBN Amazônia Porto Velho FM 101,9, às 13h35. Beijos a todos e todas, te espero no próximo episódio do Carreira e Maternidade. Até lá! Podcast Carreira e Maternidade. Ouça e inspire-se.